Boa noite a todos. A paz esteja convosco, amém? Bom, promessas, né? Hoje é o último culto falando sobre isso, né? Passamos o mês inteiro falando sobre as promessas. E hoje nós vamos finalizar aqui sobre esse assunto. Estar aqui agora nesse momento é uma promessa se cumprindo em minha vida. Quando eu iniciei minha caminhada na ministerial, eu tive, essa promessa de Deus que eu iria ministrar aqui nesse púlpito. E de um grande assunto como esse. Amém? O tema da minha ministração, ela é baseada no livro de Êxodo, que é capítulo 23, do versículo 20 até o versículo 33. Amém? Que onde diz: promessas e advertências sobre a conquista de Canaã. Porém, eu quero dizer para vocês que são promessas e conquistas sobre a sua vida cristã. Amém? Então nós vamos ler. Eis que envio um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Preste atenção e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, pois não perdoará as tuas transgressões, pois nele está o meu nome. Se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que lhes ordeno, serei inimigos dos seus inimigos e adversários dos seus adversários. O meu anjo irá à frente de vocês e os fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, ferezeus, cananeus, heveus, jebuseus, e eu os exterminarei. Não se curve diante dos deuses dele, nem lhes preste culto, nem sigam as suas práticas. Destruam-nos totalmente e quebre as suas colunas sagradas. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e ele os abençoará, dando-lhe alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Em sua terra, nenhuma grávida perderá o filho, nem haverá mulher estéril. Farei completar-se tempo de duração da vida de vocês. Mandarei adiante de vocês o meu terror, que porá em confusão todas as nações que vocês encontrarem. Farei que todos os seus inimigos virem as costas e fujam. Causarei pânico entre os heveus, os cananeus e os hititas, para expulsá-los de diante de vocês. Não os expulsareis num ano só, pois a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam, ameaçando vocês. Eu os expulsarei aos poucos, até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomar posse da terra. Estabelecerei suas fronteiras desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, desde o deserto até o rio. Entregarei em suas mãos os povos que vivem na terra, aos quais expulsarão diante de vocês. Não faça aliança com eles e nem com seus deuses. Não deixe que esses povos morem na terra de vocês, senão eles os levarão a pecar contra mim, porque prestar culto aos deuses deles será uma armadilha para vocês. Glória a Deus. Amém? Pode se sentar. Vamos lá. Eu costumo pegar uma palavra e ler ela muitas vezes para ver o que Deus quer falar para a gente, né? Quando eu tinha preparado, acho que umas 3 ministrações para hoje, todas as 3 ficaram para trás. Isso é normal, porque não é o que a gente quer falar, é o que Deus quer falar, o que o Espírito dele quer falar. Essa trajetória de cultos sobre promessas começou lá atrás, né, com o pastor falando sobre
como a gente pode obter as nossas promessas, né? E aí ele deu alguns exemplos. A segunda ministração foi o nosso irmão Alan, falando sobre a cidadania, né? Que também é uma promessa. Todos aqui pertencem a Cristo, né? Então são todos cidadãos de Cristo. Amém? E o nosso irmão Flávio vem com o Espírito novo. Então eu creio que todos aqui já estão com o Espírito novo. E aqueles que não estão, a partir de hoje vai estar. E é esse Espírito novo que vai abrir o entendimento de todos vocês para toda a compreensão de tudo, né? Sobre a cidadania, sobre como obter todas as promessas e como ser alguém na vida cristã a partir de hoje. Porque as promessas não estão terminando hoje. Elas estão só começando. Na verdade, elas já começaram quando todos aqui aceitaram a Cristo, como o pastor falou, né? Acho que só falta um pouquinho do quê? Do entendimento, da sabedoria, aquela que o inimigo está tentando tirar de todos nós, todos os dias, no mundo que a gente está vivendo. Vamos lá. Versículo 20. Eis que envia um anjo à frente de vocês, para protegê-los por um caminho, por meio caminho? Não, por todo o caminho que vocês andarem. Para chegar aonde? Ao lugar que Ele preparou. Quem são esses anjos que Deus prepara? Nossos líderes de célula, nossos pastores, as pessoas que aparecem na nossa vida do nada, no farol, no ônibus, para poder pegar e falar um pouquinho da palavra de Deus. Então esses são os anjos que Deus leva para nós, para poder abrir o nosso entendimento, para abrir os nossos olhos espirituais. Para quê? Para a gente entender que a gente está numa caminhada para chegar no lugar que Ele preparou. Preste atenção e ouça o que Ele diz. Não se rebele contra Ele, pois não perdoará as suas transgressões, pois nele está o meu nome. Transgressão. Alguém sabe o que é transgressão? São violações das leis. São as violações daquilo que Deus coloca sobre a vida de vocês. Aqueles que não ouvem o que o pastor diz, ou que o seu líder de célula diz, ou até mesmo aquela pessoa que um dia chegou e profetizou sobre a sua vida, fala alguma coisa para vocês e vocês não ouvem, o que vocês estão fazendo? Transgredindo. Estão deixando a palavra de Deus passar assim, ó, despercebida. Amém? Versículo 22. Se vocês ouvirem atentamente o que Ele disser, e fizer tudo o que lhes ordeno, serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. Ele estará conosco em todas as lutas, os nossos adversários, em todas as guerras que nós iremos traçar e enfrentar nesse mundo, Ele estará conosco. Ele está dizendo aqui, se a gente ouvir atentamente o que a gente escuta nos cultos, o que a gente escuta na célula, o que a gente lê na palavra, se a gente ouvir atentamente, Ele vai fazer o quê? Ele será inimigo de todas as coisas ruins que estão lá. E Ele está prometendo isso. Vocês podem ver que tudo aqui é promessa. O meu anjo, 23, irá à frente de vocês e os fará chegar à terra dos amorreus, hititas, ferezeus, cananeus, heveus, jebuseus, e eu os exterminarei. 23. O meu anjo irá à frente, ou seja, agora falando dos anjos espirituais, que através das orações a gente pede isso, né? Então Deus está colocando os anjos nas nossas vidas para estar nos protegendo. De quem? Dos amorreus, né? Cananeus. Quem são esses? A gente está vendo tudo lá fora.
são tudo aquilo que o mundo coloca sobre a nossa vida. São os manjares, né? Aquelas ofertas que o diabo coloca sobre a nossa vida para nos tirar do caminho dele. Então Deus está prometendo aqui que Ele está colocando um anjo à nossa frente para nos livrar disso tudo. Amém? Não se curve diante dos deuses deles, nem preste culto, nem sigam as suas práticas. Destruam-nos totalmente e quebre as suas colunas sagradas. Quem é os deuses que a gente vê lá fora? Né? O que a gente anda todos os dias colocando como deuses na nossa vida? Né? Dinheiro, prosperidade, um carro novo, né? Não que isso seja ruim, isso tem que ter, é promessa de Deus sobre a nossa vida. Mas a gente não pode colocar isso como o pilar da nossa vida, né? E como que a gente destrói, como está dizendo aqui? Destrua totalmente e quebre as suas colunas sagradas. Um videozinho que a gente vê na internet, maldoso, e a gente pega, encaminha, né? Fofocas, assuntos que não pertencem a nós, assuntos que deixam a gente, faz com que o inimigo comece a cultivar aquilo em nossas vidas. O que é isso? A gente tem que quebrar logo essa coluna, a gente já tem que tirar isso da nossa vida. Se não vem de Deus, já tem que quebrar na hora. Se não vem de Deus, a gente já tem que ter o discernimento que aquilo não é nosso. Então a gente já tem que tirar. A gente já tem que destruir esse alicerce. A gente já tem que tirar da nossa vida e focar onde? Focar em Deus. Amém? Prestem culto ao Senhor, o Deus, o nosso Deus, o Deus de vocês. E Ele os abençoará, dando-lhes alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Vou dar o maior exemplo, pandemia. Pandemia já passou, né? Mas tem muita coisa lá fora ainda que fala da pandemia, né? Mas nós estamos aqui. Ele não tirou a doença da gente? Muito. Eu peguei Covid, alguns aqui também pegaram. Mas a gente está aqui, a gente está em pé, não é? Então Ele está aqui, ó. Prometeu para a gente que se a gente prestar culto a Ele, no momento de maior dificuldade de nossas vidas, em vez da gente murmurar, em vez da gente ficar reclamando, em vez da gente ficar chorando, ai, eu sou um coitado, mimimi daqui, mimimi dali, prestem culto. É no momento de maior desespero da nossa vida que a gente tem que se achegar a Deus. Não é no momento de alegria, que aí fica fácil. Todos passaram pela pandemia, todos estão aqui. Ele prometeu, tirarei a doença do meio de vocês. Né? Quantos se foram sem conhecer a Cristo? Né? Em sua terra, nenhuma grávida perderá o filho, nem haverá mulher estéril. Farei completar-se todo o tempo de duração de sua vida. Esse versículo quer dizer o seguinte: fertilidade, multiplicação, vida abundante. Vocês conseguem compreender isso? Amém. Eu também consigo. Coloca para mim Lucas 12:15, por favor. É promessa, irmão. Tem que rir, tem que se alegrar. Isso é motivo de alegria. Fertilidade, multiplicação. Ele está dizendo que nenhuma mulher perderá o filho, nem haverá mulher estéril. O que quer dizer isso? Multiplicação, né? De tudo que a gente tem. Completando o versículo, então lhes disse, 12:15, que versão que é essa? Essa daí? Então lhes disse, cuidado, fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Vida abundante, vida boa na terra não é baseada em bens, não é baseado no carro que vocês têm, que eu tenho, não é na casa. Vida abundante, irmãos, é viver
com tranquilidade. É você ter na sua casa, não é você também ter uma fartura. Não, vida abundante é você poder sentar com a sua família, você poder jantar todos os dias, conversar da palavra de Deus, né? Vocês ter a plena certeza de que o mundo lá fora pode estar acabando, mas vocês têm Cristo dentro de vocês têm Deus dentro de vocês. E isso é ter uma vida abundante. Não é bem, não está falando, não é bens materiais. Não está pautado em bens materiais, e sim na vida plena em Deus, em Cristo. Romanos 5,17, por favor. Olha lá. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aquele que recebe de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Eu sou um cara que vivo abundantemente. E eu vou falar uma coisa para vocês. Os momentos mais abundantes da minha vida foi nessa pandemia. Foi nessa adversidade. Foi onde eu vi a mão de Deus atuar sobre a minha vida e da minha família. Então, Cristo é a base. Cristo é o que nos dá essa vida plena. Cristo é o que nos dá essa alegria de viver abundantemente nos tempos difíceis. O mundo está se acabando lá fora, a gente está vendo isso. Né? Muita gente não vê, infelizmente. E eu fico muito triste por isso. É triste você ouvir de um cristão que está afastado, como eu já tive essa experiência recentemente com os nossos projetos, você falar para um irmão, ele falar para você, eu sou um ex-pastor, eu sou um ex-evangelista, e estou aqui. E eu perguntar para ele assim, irmão, se esse céu se rasgar aqui agora, nesse momento, e Cristo vier, como é que vai ficar, meu irmão? Ele simplesmente olha para você e fala assim, eu vou para o inferno, né? E aí você pega e fala assim, irmão, você sabe o que é o inferno, irmão? Vocês têm noção do que é isso? Nós, cristãos, temos noção do que é o inferno? Nós temos noção disso. Eu acho que todos nós precisamos ler mais sobre isso, que está aqui na Bíblia. Glória a Deus. Mandarei adiante de vocês o meu terror, que porá em confusão todas as nações que vocês encontrarem. Farei que todos os seus inimigos virem as costas e fujam. Coloca para mim, Tiago 4, versículo 7 ao 8. Olha lá. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. 8. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpe as suas mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o seu coração. Amém? E aqui está dizendo, farei que todos os seus inimigos virem as costas e fujam. Se aproximem de Deus, porque o maior inimigo de vocês é o diabo. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais medo o diabo tem de vocês. Coloque seus joelhos no chão todos os dias e orem. Isso fará com que ele vai sair da presença de vocês. E todas as outras coisas ruins irão sumir também. É triste, irmãos, quando chega uma terça-feira aqui, a gente vem para a oração. E a gente vê essas cadeiras vazias. Irmão, ora por mim. Oro. O meu papel de cristão é fazer isso. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu tenho aprendido com a palavra e tenho aprendido com orações. Não adianta a intercessão vir aqui, não adianta o pastor orar, não adianta os líderes orar, se realmente as pessoas não quiserem receber oração. Porque uma coisa eu aprendi com Deus nos momentos mais difíceis da minha vida, sumi do monte, dia de chuva, sozinho, onde Deus falou para mim assim, cesse as suas orações
Porque quem não quer ouvir, eu não posso fazer nada. Então, cesse as suas orações. Então, irmãos, busquem por vocês, busquem pela família de vocês. Amém? Causarei pânico entre os heveus, os cananeus, os hititas, para expulsá-lo diante de vocês. Pânico entre os ímpios. Os ímpios irão se afastar de nós. Tiago 4,10, por favor. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Diante de quem? Dos ímpios. Não se humilhem diante das pessoas que estão lá fora. As pessoas vão zombar de vocês porque vocês são cristãos. Vão zombar de nós porque estamos buscando a palavra. Então, meus irmãos, Deus exaltará vocês diante de todos eles. Amém. 29. Não os expulsarei num só ano, pois a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam ameaçando vocês. Olha que interessante isso. Equilíbrio. Deus, na sua soberania, né, na sua inteligência, Ele vai tirar uma parte ruim, né, da nossa presença, porém outra parte pode sair do equilíbrio. Né? Aqui ele está dizendo que os animais selvagens, né, uma figura literal, e poder nos ameaçar. Ou seja, ele tira uma parte, mas uma outra ainda fica, porque tem que existir. Né? Ele não pode dizimar completamente. Né? Porque não no pensamento daqueles que não conhecem a Deus, vai falar que Deus é ruim. Nossa, mas Deus vai matar todo mundo agora só para salvar vocês? Cadê a justiça desse Deus? Cadê esse amor desse Deus? Então Deus tem equilíbrio. Deus tem sabedoria. Amém? 30. Eu os expulsarei aos poucos, até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomar posse da terra. Tomar posse das suas promessas. Eu irei tirar aos poucos de vocês tudo aquilo que aflige, tudo aquilo que atrapalha vocês receber as suas promessas. Eu vou dando para vocês o discernimento, a sabedoria, aos poucos. Porque também se Ele der de uma vez só, o que pode crescer sobre a gente? A soberba. O que pode crescer sobre nós? Ah, Deus me dá tudo. É só eu dobrar meu joelho, Ele me dá tudo. Não, irmão, é o vaso. Ele quebra o vaso todinho e vai moldando novamente conforme Ele quer. Amém? Estabelecerei as suas fronteiras, desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, desde o deserto até o rio. Entregarei em suas mãos os povos que vivem na terra, aos quais expulsarão de diante de vocês. Estabelecerei as suas fronteiras, onde cada um poderá atuar com paz, abundância, alegria, todas as promessas de Deus. Ele colocará sobre nós, né? Estabelecerá sobre nós as nossas fronteiras, para que dali a gente não passe, para que ali a gente não tenha mais a oportunidade de conhecer o mal, de conhecer o pecado. A promessa dele está para se cumprir. Jesus está voltando, Ele está aí, está às portas, batendo. Essas fronteiras ficará entre os céus e a terra. Quem quer ir aqui para o céu? A gente escuta isso desde pequenininho, né? Todo mundo fala que quer ir para o céu, né? Mas para ir para o céu, irmãos, a gente precisa... É uma longa jornada. Amém? Todos querem receber essas promessas, mas nem todos querem cumprir os propósitos. Nem todos querem passar pelo processo. Todos querem receber as bênçãos, todos querem receber as promessas de mão beijada. Isso já vem lá de trás. Não é culpa minha, não é culpa sua. É culpa do mal.
Mas como foi falado aqui, vamos orar, vamos fazer com que esse mal saia da nossa vida. Amém? Não faça aliança com eles, nem com seus deuses. Não faça aliança com o mundo, meus irmãos. A gente tem lá fora muitas oportunidades de aliança, muitos deuses lá fora. Vamos tirar esses deuses da nossa vida, vamos parar de cultuar esses deuses. A gente só tem um, o único, que é o que promete, o que cumpre, o que faz com que a palavra dele não volte para trás. Eu sei que todos têm sonhos, todos têm vontades, todos querem conquistar bens materiais, isso não é ruim, isso não é pecado. Mas a gente tem que ter um pouco de discernimento para tudo isso. A gente tem que fazer com que Deus seja primeiro lugar na nossa vida. Buscais o primeiro reino dos céus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Será que é tão difícil entender isso? Uma vez que você leva, a primeira coisa que você tem que fazer durante o dia, quando você acorda, quando você abre os olhos, é agradecer. Senhor, mais um dia. Pode estar sol, pode estar chuva. Você está vivo. Ele te deu mais uma oportunidade de você rever os seus conceitos, de você lapidar algo que está ali na sua vida que você precisa mudar. Mais uma oportunidade, Ele está dando isso todos os dias. E pense o seguinte, cada dia que a gente acorda, é menos um dia para o inimigo. E é o dia que ele fica mais furioso. Então ele vai querer atacar todo mundo. Ele não vai dar brecha, ele não vai dar moleza. O tempo dele está acabando. Está muito próximo. Vocês não estão entendendo isso. A vinda de Jesus está muito próxima. Próxima mesmo, irmãos. Eu, quando era criança, eu ouvia um tio meu falar muito sobre isso. Né? Falava isso demais. Eu pensava, nossa, mas isso aí vai demorar muito. Né? Isso daí, acho que daqui uns 1000 anos, mais ou menos. Criança pensava assim, era daqui uns 1000 anos. Mas não, irmãos. Se a gente ler as Escrituras, se a gente começar a analisar a fundo, eu acho que nem os meus netos vão ver mais esse mundo. Eu acho que Deus volta antes disso. Eu creio nisso. E eu quero estar lá com Ele. Isso eu tenho a certeza. Não deixe que esses povos morem na terra de vocês, senão os levarão a pecar contra mim, porque prestar culto aos deuses deles será uma armadilha para vocês. Irmãos, essa é a parte mais importante. Não deixe essas coisas viverem em vocês, senão levarão a pecar, transgredir, viverão na iniquidade. E assim entrará em armadilha e assim perderá a bênção. E principalmente a salvação, que é o mais importante. E as consequências disso, irmão, é o inferno. Porque quando vocês fazem isso, vocês fazem com que aquele sacrifício que Jesus fez na cruz não tenha valido nada. Mas valeu. Valeu. Eu agradeço todos os dias cada gota de sangue que Ele derramou. E eu tento fazer de tudo. Eu posso ter a eternidade para fazer muita coisa para Deus que não vai ser o suficiente para agradecer tudo aquilo que Ele fez por mim e pela humanidade. Cada gota de sangue que Ele derramou ali, nós não temos condições de pagar. Então a gente tem que fazer o mínimo que é aceitá-lo como nosso Salvador. Romanos 6:23, por favor. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E agora, irmãos, eu quero ler para vocês Romanos 8, do 1 ao 17, que é a grande promessa. Portanto, irmãos, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Todos aqui estão em Cristo Jesus? Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte.
Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho. A semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne, para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas, se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará a vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida. Não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Glória a Deus, Senhor. Se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que estão guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não recebem um espírito que os escravize para novamente temerem, mas recebem um espírito que os torna os filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Quem crê nisso, irmãos? É para isso que nós vivemos, é para isso que nós fazemos a vontade de Deus, para que a gente possa viver com Ele na glória, para que a gente possa receber todas as promessas, para que a gente possa viver o que Deus prometeu para nós. E agora eu quero colocar um vídeo para vocês, e que vocês reflitam nesse vídeo, reflitam nessa mensagem, reflitam em tudo que foi falado, porque a promessa de Deus está baseado um dia a chegar nisso que vocês vão ver. Se quem não viu ainda, veja agora e reflita nessa palavra. Amém? Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, enfeitada como uma noiva para o seu esposo. E ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. Já não haverá noite nem dia.
porque o Senhor Deus brilhará sobre todos nós. Is anyone able to break the seal and open the scroll? Bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestes He is David's root and the no sangue do Cordeiro. light to ransom the slave. Is he worthy? Is he worthy? Pois entrarão na cidade santa Is he worthy of this? e têm direito He is. à árvore da vida. Does the Father truly love us? Does the Spirit move among us? And does Jesus, our Messiah, hold forever those he loves? Does our God intend to dwell again with us? Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah, who conquered the grave. He is David's root. Combatemos o bom combate, acabamos a carreira, guardamos a fé. E você? He has made us a kingdom and priest to God to reign with the Son. Is he worthy? Is he worthy of all blessing and honor and glory? Aleluia. Combatemos o bom combate. Estamos combatendo o bom combate, irmãos? Será que somos dignos de estar um dia aqui nesse lugar? É para isso que a gente luta. É por isso que a gente insiste com as pessoas que amamos. Convidamos para o culto, convidamos para batismo, convidamos para vir para a igreja. As pessoas que amamos e principalmente as pessoas que não têm nenhuma oportunidade de ouvir a palavra de Deus, devemos levar essa palavra adiante. Quando eu entendi o que Deus fez por mim, da onde Deus me tirou, a caminhada que Ele me deu, é para isso que eu luto todos os dias, para que eu esteja lá com a minha família, com todas as pessoas que eu amo, com todos os meus parentes. Eu tento mostrar para todo mundo o que Deus fez na minha vida, o que mudou na minha vida. A gente tem que levar isso adiante. A gente tem que mostrar para o mundo lá fora que a enganação, que eles não vão estar lá se eles não seguirem a Cristo. Amém, irmãos? Assim eu coloco o louvor de hoje. Agradeço pela minha oportunidade. E peço que durante o louvor vocês fiquem de pé e reflitam sobre tudo que foi ministrado aqui hoje. E deixe de fora, irmãos. Hoje está frio, não vou para o culto. Hoje não dá, eu estou cansado. Deixe isso de lado, irmãos. Deixe tudo isso de lado. Busque mais ao Senhor.
Paulo diz assim: significando que mediante o evangelho os gentios são cordeiros com Israel. Aleluia, aleluia. Estenda as mãos à frente, eu quero dar a bênção apostólica. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, esteja sobre todos esses irmãos, não só hoje, mas sempre. Todos digam amém. Deus abençoe os irmãos. Vão na paz do Senhor Jesus. Amém.